Tocou o telefone, como você pode perceber, eu tive que interromper um pouco. Mas voltando. Então veja, isso já mostra um equívoco muito grande, enorme, imenso, sobre as conjecturas que se fazem hoje sobre o papel da lógica, o papel da programação, querendo comparar com o computador. Porque não é a programação via lógica, via portas lógicas, via essa coisa. Não é isso o que faz com que a consciência surja. Tá? É esse complexo de percepções, sensações, sentidos, como tudo isso se mescla camada após camada dentro de uma estrutura que se isola do organismo onde ela está imersa, fazendo parte ainda do organismo onde ela está imersa, porque ela não pode estar separada, de forma nenhuma ela pode estar separada, ela só está isolada internamente dentro do próprio organismo, tá? Percebendo esse organismo. E essa percepção que gera a emoção é que vai gerar a autopercepção de que ele é diferente do resto, que ele está isolado, que ele é um organismo, que ele é um eu, que ele é uma entidade isolada do resto. Tá? Essa membrana externa que marca o limite de onde alcança essas percepções, tá? É que delimitam a autopercepção. Porque essa unidade interna de processamento, digamos assim, ela não tem como falar nada sobre o externo, tá? A não ser o que já se tornou interno através do sentido. Porque até mesmo para perceber, por exemplo, que tem uma substância que pode ser alimento ou não, ela vai depender de que essa substância entre no seu organismo, atravesse essas membranas, tá? E isso continua com a gente, tá? Nós vamos perceber o externo através do paladar. O paladar é a substância entrando no nosso organismo, atravessando a fronteira através da língua, da percepção do sabor ou através do cheiro, que é a substância entrando através das células que conseguem fazer essa ligação, mas ela está entrando no nosso organismo. A mesma coisa o som. O som ele está entrando no nosso organismo através dos tímpanos, que eles estão movendo as células que estão lá. As células já são nossas. As células que são movidas já são nossas. Ah, então a percepção que a gente tem não é do de fora, é do de dentro. A mesma coisa a visão, porque a luz que atravessa, nós só vamos perceber quando as nossas células forem ativadas. Então a percepção ela é sempre interna. Não tem como ser externa. Os órgãos dos sentidos, os sentidos que nós chamamos de sentidos, percebem o mundo externo através de uma projeção que é feito do que entra no nosso interno. Tá? E eu não estou aqui, e isso é bem claro também falar, eu não estou aqui dizendo que a realidade externa não existe, ao contrário, eu estou dizendo que a realidade externa não só existe, como é primordial, porque se ela não fosse primordial, não teríamos que ter, os organismos não precisariam desenvolver esse sistema todo para se dar conta do que acontece fora dele. Se isso tudo teve que acontecer, é porque sem essas informações do mundo externo e sem a realidade externa,
o organismo não poderia subsistir, não poderia existir. Como que ele conseguiria alimento, as substâncias que compõem a sua estrutura, eliminar os dejetos? Como que ele não subsistiria de forma nenhuma sem o contato com a realidade externa? Tá? Agora, esse contato ele é feito sempre de forma indireta através dos sentidos. Porém, toda percepção é interna. Quando nós falamos eu estou vendo algo, para eu falar eu estou vendo algo, estou vendo uma árvore, estou vendo uma... Tá? Eu já tive que construir toda uma representação interna sobre isso, que os meus sentidos me apontaram. Então os sentidos apontam alguma coisa. Esse processador interno ele precisa ser suficientemente capaz de pegar essas informações todas que vieram internamente, mas ele precisa ser suficientemente capaz de saber que, apesar de ter vindo internamente, isso se refere a algo externo. Então, ao fazer isso, ele cria uma sensação, novamente. A sensação de que eu estou vendo fora, de que eu estou ouvindo fora, de que eu estou sentindo o sabor de algo fora, de que eu estou sentindo o cheiro de algo fora, de que eu estou sentindo o tato, a textura de algo fora. Isso são sensações criadas internamente e que ao criar todas essas sensações, não tem como ser criado sensação nenhuma sem gerar com ela a emoção correspondente à ação que vai ser tomada a respeito disso. Então a função da emoção é gerar movimento, gerar ação, gerar resposta. Porque a sensação, ela produz só a informação interna de você entender. Ela produz, a sensação produz aquilo que vai mais tarde, nos humanos, ser chamado de consciência, ou autoconsciência. É a sensação que produz isso. Por isso é que eu falo da afetação. Porque o que é a afetação se não a resultante que é gerada de todas essas sensações que são produzidas? Se você tem uma sensação de que está frio, você vai ter uma afetação sobre o frio ou sobre o calor. Essa afetação, você percebe, o seu sistema começa a gerar a consciência, ou seja, o saber junto, o saber conjunto, de que o organismo todo, o corpo, que você já passa a tomar como eu, está sofrendo a ação do frio. Essa afetação vai exigir uma ação qualquer. Você sentindo frio, você não vai simplesmente ficar ali parado, tá frio, e daí? Você vai gerar uma ação. Só que essa ação, ela vai vir através de uma emoção. O que a afetação vai produzir é a emoção. E tem muito mais emoções do que simplesmente as básicas, que é medo, amor, ódio. Tá? Existe um coquetel de emoções, e quando você está sentindo frio, por exemplo, você sente uma emoção de insatisfação.
Essa emoção de insatisfação, ela é diluída, você não consegue definir por quê você não consegue definir, nós não conseguimos definir. Porque ela se refere a toda percepção, todos os sentidos gerando percepção, que gera afetação, que vem do organismo inteiro, de toda a membrana que reveste e que delimita esse organismo. Então ela não tem um foco específico. Se ela não tem um foco específico, ela não tem como ser direcionada para algo. Então ela fica assim, essa sensação ou essa emoção de desconforto dúbia, sim, ou dúbia não, a palavra não é dúbia, mas é, é, é geral. E ao ser geral, isso leva a pessoa a se sentir incomodada sem saber exatamente para onde, por quê, de que maneira, qual ação ela vai tomar. Só que a emoção gera ação, exige ação, e ação nenhuma pode ser produzida sem que uma emoção esteja motivando essa ação. Né? Quando, através daí de raciocínios lógicos, já se criou um agasalho, uma blusa, uma roupa, essa roupa também produziu uma afetação, produziu as sensações, os sentidos produziram as sensações, que geraram uma afetação e que geraram uma emoção, a emoção de satisfação, de conforto. Então, quando você sente o frio, se você não sabe como suprimir esse frio, você fica perdido ali, sem saber que ação tomar. Mas se você já teve uma outra vivência que te mostrou que você colocando uma blusa você se sente bem, então essa emoção gerada vai te levar a levantar de onde você está e buscar a sua blusa, o seu agasalho e vestir o seu agasalho. Então toda geração toda ação é produzida por uma emoção. Ela não é produzida pela lógica pura, porque a lógica pura não tem o que dizer para ela. A lógica pura só poderia dizer vai e pega um agasalho se aquilo tivesse sido programado anteriormente de uma forma lógica, como se faz no computador, de uma ação, só que essa ação então ela estaria fadada a ter que ser repetida daquela maneira, da mesma forma que, por exemplo, quando você bate no joelho com o martelinho, que aquilo é uma reação espontânea, lógica, tá? Porque ela segue portas lógicas, tá? Você levantaria e colocaria a blusa. Tá? Não digo que mecanismos assim não acontecem e não aconteceram na história do desenvolvimento dos organismos. Acontecem sim. Esses mecanismos são os mecanismos que se chama normalmente de instinto. Mecanismos instintivos. Mas mesmo assim, eles não seguiram esse caminho da programação prévia, porque não tinha como seguir esse caminho. Eles seguiram o caminho de uma programação que também aconteceu por essa via do sentido, da percepção, da sensação, da geração de uma emoção e de uma resposta. Só que como no entorno em que estava, esse caminho ele era sempre produtor de uma resposta eficaz, ele se tornou
programado de forma prévia. Ou seja, os organismos que foram derivando desses que sobreviveram, foram carregando esse mecanismo interno de resposta prévio. Mas um prévio que é falsamente prévio, porque ele também acontece no depois, na consequência, na resposta, só que ele foi se tornando prévio para as gerações futuras. Ok? Então essa é a questão. Então quando eu vou interromper e vou abrir outro, o último para finalizar isso.